Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja, e é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem, vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé, sementes da fé. Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 10, do versos 46 em diante. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, do versículo 46 em diante. Aleluias. Enquanto os irmãos procuram na Bíblia, eu quero cumprimentar os irmãos que nos ouvem pela rádio, que nos assistem pela internet. Eu creio que nessa noite o Senhor vai falar ao seu coração. Eu creio que nessa noite o Senhor tem novidade do céu sobre a sua vida. Aqueles que nos acompanham na penitenciária, na cadeia, eu creio que o Senhor Ele vai transformar o seu coração. O Senhor Ele vai mudar a sua história. Amém? Vamos ler então. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: O que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Muitas vezes na nossa vida, nós somos surpreendidos pela misericórdia do Senhor. Eu estava ali sentado na cadeira e eu comecei a meditar na minha história, na minha vida, lá no passado. Quando eu era do mundo, teve um momento que eu tive um encontro com o Senhor. E eu sei que não foi somente na minha vida, mas também na sua vida também. Jesus, Ele sabe de cada um aqui tem uma história diferente, cada um aqui veio de um rumo diferente, mas o Senhor, Ele olhou para nós com um olhar de misericórdia, Ele estendeu a mão e nos trouxe para o caminho, que é Jesus. Jesus, Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? E nesse texto onde nós lemos, fala de um homem que naquela época, diante da sociedade, diante das pessoas, ele era um homem rejeitado, ele era um homem desprezado, pelo fato dele ter uma limitação física, mas também por ele ser mendigo, porque pelo povo judeu, naquela época, o homem que tinha filho homem, era sinal de bênção, era sinal de riqueza, porque pela lei dos judeus, quando o pai ele chegava a envelhecer,
a responsabilidade de suprir as necessidades da casa, a responsabilidade de prover o alimento seria do filho. E quando o filho ele nascia com necessidade, com enfermidade física, paralítico ou cego, automaticamente ele era excluído da sociedade. Então as pessoas começavam a culpar o filho e o pai por ser sinal de maldição. Mas Jesus, quando chegou diante desse homem, Jesus mudou a história dele. Quem sabe ele, durante a sua vida, durante a sua infância, ele consigo no seu coração desejava um dia ele conviver juntamente com as pessoas, ele um dia ser reconhecido diante das pessoas, mas a vida dele era muito triste porque ele vivia junto ao caminho, ou seja, ele ficava fora da cidade de Jericó. E lendo esse texto, no capítulo de número 46 diz que quando Jesus estava saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Primeira lição que vamos aprender nesse texto fala sobre discípulos e multidão. Porque Marcos ele separou esse grupo de pessoas. Porque para mim são dois tipos de pessoas: discípulos e multidão. Discípulos são aqueles que seguem a Jesus, são aqueles que procuram fazer a vontade, são aqueles que procuram cumprir o propósito do Senhor. Multidão são aqueles que abandonam Jesus, são aqueles que só apenas observam Jesus e de repente vai embora. Multidão são aqueles que quando chega na casa do Senhor, ele fica somente por um tempo, mas discípulos, ele permanece. Os discípulos, eles são aqueles que sempre anseia, ele almeja a presença de Jesus. Aleluias. Qual tipo de pessoas você é nessa noite? Discípulo ou multidão? Qual tipo de pessoas nós não incluímos? Discípulos ou multidão? Aleluias. Jesus, ele quando ele no seu ministério, quando ele caminhava, quem acompanhava ele eram os discípulos e também a multidão. Mas discípulos eram aqueles que estavam de lado a lado com Jesus, eram aqueles que não abriam mão de Jesus por nada nessa vida. Como é que está a sua vida nessa noite? Será que você tem sido multidão ou discípulo? Será que você está apenas aqui para observar, somente para buscar o milagre, ou você quer o dono do milagre? Será que você veio aqui nessa noite apenas com um propósito no seu coração, de vir aqui somente para cultuar e ir embora, e a sua vida continuar a mesma coisa, ou sair daqui com a vida transformada pelo Espírito Santo? Aleluias! Então, quando Jesus estava caminhando juntamente com os discípulos e a multidão, ele se depara com um homem assentado junto ao caminho. Ou seja, se ele estava sentado, ele já havia cansado de esperar o milagre. Mas quando Jesus chega ali no meio do caminho de Jericó, ele estava saindo, então Bartimeu ele começa a clamar a Jesus. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Aleluias. O que me chama a atenção nesse texto é que ele estava junto do caminho. Ele estava fora do caminho. Mas para que o milagre viesse a acontecer sobre a vida dele, ele tinha que entrar no caminho. Ou seja, ele tinha que entrar no caminho que é Jesus Cristo. E Jesus, ele começa a caminhar e as pessoas começam a repreender aquele cego Bartimeu. Se nós observarmos o nome dele, ele não tinha nome, porque Bartimeu significa filho de Timeu. Ele não tinha identidade pelo fato dele ser uma pessoa excluída da sociedade. Jesus, ele começa a conversar naquele momento, então ele começa a clamar cada vez mais alto e as pessoas começam a repreender.
As pessoas se tornam um obstáculo na vida dele, se tornam uma barreira, e muitas vezes nós deixamos de ser abençoado porque existem barreiras na nossa vida, e nós temos que tirar essas barreiras do nosso coração. Aleluias. E ele, quando vê Jesus, ele vê Jesus naquele momento como uma grande oportunidade de milagre na sua vida. O que você tem feito diante das oportunidades que o Senhor tem colocado na sua mão? Talvez você chegou aqui nessa noite com um coração desejoso em receber um milagre, em receber uma bênção. Eu quero te dizer que você não perca a oportunidade, porque Jesus está aqui nessa noite. Jesus, ele está com as mãos estendidas para lhe abençoar. Jesus está nessa noite para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua oração e vir de encontro com a sua necessidade. Aleluias. E quando Jesus chama aquele homem, Jesus chama ele para entrar no caminho. E muitas das vezes, para nós recebermos um milagre, nós queremos encontrar as maneiras mais fáceis. Jesus, ele não é atalho. Jesus, ele não é... Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Jesus, ele não é atalho na nossa vida, mas Jesus, ele é o caminho. E para que nós possamos alcançar as bênçãos do Senhor, nós temos que seguir esse caminho que é bom e é perfeito. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluias. Então Jesus, ele manda chamar ele. Jesus, ele fala assim, as pessoas falam assim: tem de bom ânimo, levanta-te. Ou seja, aqueles mesmos que repreendiam ele, foram os mesmos que chamaram ele até a Jesus. Ou seja, aqueles mesmos que te criticam, aqueles que apontam o dedo para você, vão ser aqueles que vão ver o milagre do Senhor acontecer na sua vida. Vão ser aqueles mesmos que vão ver a mão do Senhor alcançar sobre a sua vida. Aleluias. Glória a Deus. E se nós observarmos esse texto, irmãos, nós olharmos para alguns versículos anteriores, fala de Jericó, cego de Jericó, ele segue Jesus. Mas se nós olharmos para no capítulo 17 em diante, fala de um homem que chega até a Jesus. Ele começa a perguntar para Jesus qual é a maneira que ele poderia alcançar a vida eterna. E Jesus, ele fala para ele: abandona, ou seja, é tão fácil, cumpre os mandamentos, não adulterarás, não matarás. E ele começou a falar assim: Senhor, mas eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Ou seja, ele cresceu aprendendo a palavra do Senhor. Então Jesus, ele lhe disse: ainda lhe falta algo. Pega tudo que você vem e vende aos pobres. A Bíblia diz que ele se retira com o coração triste, porque ele possuía muitas riquezas. Naquele momento ele abriu mão de seguir a Jesus, porque ele tinha muitas riquezas. O coração dele estava preso com as coisas desse mundo, ou seja, ele estava invertendo os valores, porque Jesus, ele tem que ser a nossa prioridade do nosso dia a dia. Jesus, ele é o único caminho que nos leva à salvação. Então Jesus então começa a falar para os discípulos: é mais difícil um rico entrar no reino do céu do que um pobre. Então Bartimeu, tudo que ele tinha era apenas uma capa. Essa capa servia para ele se proteger da chuva, se proteger do sol, servia para ele também receber moedas, doações. E naquele momento que Jesus manda chamar ele lança sua capa, ou seja, ele abriu mão daquilo que para ele era mais precioso, para seguir a Jesus. E uma pergunta eu te faço:
O que você tem abrido mão da sua vida para seguir a Jesus? Seguir a Jesus não é fácil, é necessário renúncia. É necessário nós renunciarmos às coisas que nos afastam para longe da presença do Senhor. Aquele homem, ele estava disposto não somente em receber o milagre, em receber a cura, mas ele estava disposto de se tornar um discípulo de Jesus. Aleluias. E nós estamos vivendo uma geração, pastor, que muitos têm abrido mão de buscar a presença do Senhor. Muitos estão abrindo mão de buscar o reino dos céus em buscar as coisas da terra. Estamos vivendo um tempo que as pessoas estão mais preocupadas em ter do que oferecer para o Senhor. Qual que é a sua meta? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu alvo de vida? Será que é a salvação ou as coisas da terra? Jesus, ele disse: não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro no céu. A nossa maior luta nessa terra não é as coisas do mundo que são perecíveis, mas são a nossa salvação. Aleluias. Então, quando ele chega até a Jesus, Jesus ele pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que você quer que o Senhor faça na sua vida nessa noite? Qual é a necessidade do teu coração? O que você tem buscado diante do Senhor? Ele falou para o Senhor: Senhor, eu quero ver. Eu não apenas quero ver o mundo, eu não quero ver as pessoas que estão na minha frente, mas eu quero ver a sua presença. Eu quero ver o teu toque. Eu quero ver a tua mão agindo nas pessoas. Eu quero ver o Senhor operando milagres, maravilhas. E quantos de nós, espiritualmente dizendo, há muito tempo deixamos de ver a mão do Senhor agir na nossa vida? Quantas vezes, lá atrás, nós presenciamos milagres do Senhor, nós presenciamos a bênção do Senhor, o toque do Senhor, e é necessário que nós deixamos que a nossa visão espiritual, ela venha olhar as coisas do Senhor. É necessário que as escamas dos nossos olhos, que impede de seguir o caminho, para nós voltarmos a olhar para o Senhor. Aleluias. E Jesus ele disse: glória a Deus, vai, a tua fé te salvou. A única maneira de nós alcançarmos o nosso milagre é a nossa fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que esperam. A partir do momento quando nós colocamos a nossa fé em ação, quando nós colocamos a nossa fé em prática, nós conseguimos alcançar um milagre do Senhor. Como é que está a sua fé nessa noite? Como é que está a sua fé? Se coloque de pé. Glória a Deus. Aleluias. O único meio que nos leva à salvação é a nossa fé. E a Bíblia diz que a fé ela sem obras ela é morta. E uma pergunta que o Senhor te faz nessa noite: o que queres que eu te faça? Feche os seus olhos. Aleluias. O que queres que eu te faça? Há 3 anos atrás, num culto como esse, o meu pastor ele perguntou:
ministrou essa palavra, ele perguntou: o que queres que eu te faça? E eu disse para o Senhor: a minha esposa é estéril, Pai, mas nós temos uma promessa de um dia ter um filho. Eu quero um filho, Pai. A fé, isso é fé, é nós acreditarmos no impossível, no que Deus pode fazer um impossível na nossa vida. Diante da medicina, era impossível da minha esposa um dia gerar um filho, mas nós acreditávamos na promessa do Senhor. E eu quero te motivar nessa noite: acredita na promessa que o Senhor tem sobre a sua vida. Aleluia. Eu quero te convidar para orar juntamente comigo. Coloca diante do Senhor qual é o desejo do teu coração. Começa a colocar a sua fé em ação. Vamos unir a nossa fé nessa noite. A palavra do Senhor diz que quando tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor está presente. E eu creio que o Senhor está presente nessa noite. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Deus santo, essa pergunta foi lançada, Pai, diante da tua igreja, Senhor. O que queres que eu te faça? Senhor, o Senhor conhece a cada necessidade, cada desejo de cada coração, Senhor. Pai, eu quero te convidar nessa noite, meu Deus, que o Senhor venha agir sobre a vida de cada um que aqui está presente. Aqueles que nos ouvem pela rádio, Senhor Deus, aqueles que nos assistem pela internet, meu Deus. Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, abençoar o desejo de cada coração, ó Deus. Que o Senhor venha fazer o impossível, meu Pai, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor, meu Pai, é especialista em fazer milagres, ó Pai. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha surpreender, meu Pai, a tua igreja, Senhor Deus, o teu povo, meu Pai. Pai querido, Deus santo, Senhor Deus, que muitos venham testificar, Senhor, que grande é o Senhor sobre a vida de nossa, Senhor. Pai, abençoa a tua igreja, Senhor. Assim como Bartimeu, ele clamou: Senhor Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Senhor. Nós pedimos que nessa noite a tua misericórdia, meu Pai, ela venha vir sobre as nossas vidas, Senhor. Porque as suas misericórdias, meu Pai, são, aleluia, Senhor Deus. Sem as suas misericórdias, meu Pai, nós não somos nada. As suas misericórdias, meu Pai, aleluia, Senhor Deus, ela está sobre as nossas vidas, Senhor. Abençoa a tua igreja, Jesus, abençoa o teu povo, meu Pai. Abençoa aqueles que clamam ao Senhor, aqueles que buscam a sua presença, Senhor Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aquele que acredita no seu milagre, na sua vitória, aplauda ao Senhor, glorificando ao Senhor. Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja, e é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas.